Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é a restauração de Pedro. Está escrito no livro de João, capítulo 21, versículo 14 a 17, que diz assim: Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus permaneceu na terra após a sua ressurreição por 40 dias, aparecendo e falando com os apóstolos e muitos outros seguidores. Jesus, após ressuscitado, apareceu aos seus discípulos junto ao mar da Galileia. Jesus alimentou, fortaleceu a fé, restaurou a comunhão com os discípulos e restaurou o chamado de Pedro e a sua missão de pastorear o rebanho de Deus. O nosso amor a Jesus Cristo será provado. Os discípulos de Jesus tiveram seus corações, sua fé, sua fidelidade provada ao longo do ministério de Jesus. Os discípulos passaram grandes tempestades no mar, provações, perseguição e desânimo, mas mesmo em meio às provações, cumpriram a missão de ir e pregar a todos. Servir a Deus não nos isenta de passarmos por provações. Os discípulos foram levados para longe da sua terra, enfrentaram ventos contrários da perseguição, ondas de aflição, mas em tudo isso havia um propósito. O grande propósito foi os discípulos fazerem a diferença, testemunhando a verdade em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. As tempestades que passamos fortalecem os nossos músculos espirituais, aperfeiçoam a nossa fé e nos traz crescimento dos dons espirituais. Avançamos para um novo nível de amor a Deus e ao próximo, seguimos em direção a uma vida com propósito, pois é em meio a tempos difíceis que mais buscamos a Deus em oração, no estudo da Bíblia, em adoração, no servir e nos encontramos com a glória de Deus, onde somos transformados, restaurados, avivados e cheios do Espírito Santo para anunciar as boas novas de salvação. Ter músculos espirituais é enfrentar grandes desafios, perseguições, grandes tempestades e, pela fé em Jesus Cristo, vencer todos os obstáculos. Viva uma vida com propósito, viva os sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem posto muitos sonhos em muitos corações. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Desperte-se, veja além das provações, Deus vai te abençoar. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim:
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você tem pensado em parar, não pare. Deus cessará toda dor e sofrimento. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Os discípulos tiveram seu coração e amor provado em meio às maiores dificuldades. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Judas o traiu por 30 moedas. Os discípulos fugiram. Pedro, que havia prometido ser fiel até a morte, o negou 3 vezes. Os discípulos escolheram o caminho mais fácil, fugir e se esconder. Mas após a ressurreição, receberam uma visita poderosa de Jesus, que os perdoou e os revestiu de poder para continuarem o seu chamado. Em Lucas capítulo 24, versículo 36 diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. O caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz e nós, em nossa fragilidade, continuaremos preferindo o caminho mais fácil. O caminho da obediência é árduo, é como o caminho da cruz. Jesus foi açoitado, abandonado, passou por dores e angústia, foi crucificado, morreu, venceu a morte e ressuscitou, e nós também, através da nossa obediência a Deus, venceremos todas as aflições dessa vida. Seja uma influência em sua geração. Em João capítulo 21, versículo 3 diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Jesus já havia escolhido Pedro e os discípulos para a obra do ministério. Os planos dos discípulos de irem pescar não significa que estavam deixando sua dedicação a Jesus e a sua vocação de anunciar o Evangelho, mas era uma necessidade de sustento para eles e suas famílias. Ao amanhecer, Jesus aparece e os orienta a lançar a rede à direita do barco e achariam uma multidão de peixes. Deus não te escolheu em vão. Há um propósito em tudo isso. O grande propósito é anunciar o Evangelho da salvação para que vidas sejam restauradas, curadas, libertas e salvas para a glória de Deus. Continue em meio à noite escura, brilhando a luz do Evangelho. Cave poços de água viva e deixe para aqueles que estão cansados na caminhada possam beber da água viva e ter a fé e o ânimo renovado e possam continuar crescendo espiritualmente, amadurecendo e frutificando para a glória de Deus. Depois do batismo no Espírito Santo, Pedro se torna uma rocha anunciando o Evangelho e almas se rendem a Cristo. De um simples pescador com temperamento forte, Pedro foi transformado numa rocha firme, um dos líderes cristãos mais influentes na igreja primitiva. Fomos escolhidos por Deus para uma missão, que é de realizar as obras de Deus nessa terra. Todos nós temos a missão de anunciar o Evangelho, de resgatar os perdidos, de anunciar sobre Jesus Cristo ao pecador. Só Jesus Cristo pode oferecer, através do sacrifício da cruz do Calvário, perdão, salvação e vida eterna ao mundo que está sem esperança. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor Deus, que nos escolheu, nos capacitará, nos sustentará, nos fortalecerá,
nos encherá do Espírito Santo para cumprirmos a vontade dele até o fim. Deus conta com você. Apacente as minhas ovelhas.